Eu vi uma postagem no Facebook que me chamou a atenção pelo título, que dizia o seguinte: professor de economia de Universidade dos Estados Unidos reprova todos os alunos de uma turma. E por que isso? O professor tinha começado o semestre e todos os alunos desta turma defendiam a ideia de que o socialismo poderia dar certo, que o socialismo era algo viável. Então o professor fez uma proposta para a turma, que foi a seguinte: ele daria a mesma nota para todos os alunos, ou seja, ele socializaria as notas, faria um denominador comum e todos os alunos ficariam com o mesmo conceito. Então, professor e alunos entraram em acordo e assim começou o semestre. O professor começou a passar os conteúdos, fazer as discussões com os alunos e chegou a primeira prova. Nesta primeira prova, todos os alunos ficaram com o conceito B. Sim, conceito B. Tanto os bons alunos, os medianos e os ruins. E isso não gerou muito descontentamento no começo. Um ou outro bom aluno até se mostrou um pouco insatisfeito, mas os medianos e os ruins, eles ficaram muito satisfeitos com este resultado da turma. Então o professor novamente deu início à exposição dos conteúdos, às discussões, até que chegou à segunda prova. Na segunda prova, o nível já baixou mais. Os bons alunos não estudaram tanto assim, e os medianos e os ruins nem pensar. E qual foi o resultado? A turma, no geral, tirou o conceito D. Sim, conceito D. Daí nós podemos ver como já houve uma decadência. Então a insatisfação já começou a ser um pouco maior na turma. Mas tudo bem, como eles haviam feito este trato com o professor, este combinado, eles tinham que seguir assim até o final do semestre. Daí o professor novamente deu início à exposição dos conteúdos, às discussões, até que chegou a terceira prova. E na terceira prova as coisas se escandalizaram, pois o conceito que a turma tirou foi o conceito F. Sim, F. E pior não poderia ter sido. Então começaram a surgir discussões entre a turma, uns acusando os outros, uns alunos responsabilizando os demais pelo baixo desempenho da turma. E quem mais estava feliz com esta situação? Os alunos ruins. Estes agora estavam se sentindo muito bem, pois toda a turma estava no mesmo patamar. E qual foi o resultado no final do semestre? Todos os alunos reprovaram, ou seja, a turma inteira reprovou na disciplina deste professor de economia. Ah, e um detalhe, ele até aquele momento da sua carreira, ele não havia reprovado sequer um único aluno. Até então, todos os alunos sempre passavam com ele. E nesta turma ali, então, que ocorreu a primeira exceção, e não apenas um reprovou, mas toda a turma acabou reprovando. E este professor, ele provou na prática que realmente o socialismo ele não funciona, porque os seres humanos eles precisam de recompensas para agirem, eles precisam receber o fruto do seu empenho. Quando todos os alunos tiram a mesma nota, lá pelas tantas os bons eles acabam desanimando e os próprios medianos se tornam tão ruins quanto os malandros e os vagabundos da turma, que é o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Chegou o momento em que ninguém mais estudava, ninguém mais prestava atenção, ninguém mais se empenhava e ninguém mais estava aí para as coisas. E por quê? Porque não havia um diferencial, não haviam resultados para os alunos aplicados que se empenhavam e que estudavam. E bem pelo contrário, estes bons alunos eles acabaram
acabaram sendo nivelados por baixo porque não haviam mais estímulos para eles. Os seres humanos, eles precisam ser estimulados. Quando eles não têm estímulos, quando eles não podem desfrutar de bons resultados, caso se empenhem, no fim eles acabam não se empenhando mais para nada. E daí acontece o que aconteceu naquela turma de economia numa universidade dos Estados Unidos, onde todos os alunos reprovaram no final do semestre. E isso não serve apenas para uma turma, isso serve para exemplificar a vida dos países socialistas. Por isso que até hoje nenhum país socialista deu certo. Todos os países socialistas desmoronaram num determinado momento da sua história, pois ao tornar todos os cidadãos iguais, com exceção aí de uma elite de empresários agraciados pelo governo e dos políticos que têm um grande exponencial dentro do Partido Comunista, toda a sociedade ela acaba sendo nivelada por baixo e ela perde o estímulo. As pessoas não têm por que produzir, trabalhar, estudar, se esforçar e se empenhar se elas não obtêm resultados positivos do seu trabalho. O ser humano ele precisa receber o que ele merece. Isso é o mérito. E numa sociedade capitalista, o mérito existe, e por isso que o capitalismo ele consegue sempre superar as crises, porque as pessoas se motivam para lutar contra as crises, para vencê-las e depois obterem resultados positivos para si. Isso é o combustível do desenvolvimento humano e do desenvolvimento econômico. Mas numa economia socialista, este combustível não existe, pois todo o fruto do trabalho ele acaba sendo canalizado para poucos, apenas para a alta cúpula do Partido Comunista e os empresários agraciados pelo governo. Assim sendo, a pirâmide social de um regime socialista ela é muito pior do que a pirâmide social de um sistema capitalista. Num sistema capitalista, as pessoas podem subir e descer dentro da pirâmide social segundo o seu empenho, o seu esforço, o seu trabalho, os seus sonhos e a vontade de crescer e de se desenvolver na vida. Já no regime socialista, isso não existe. Todos acabam sendo nivelados por baixo e acabam, por fim, também se prejudicando. O exemplo que este professor de economia numa universidade dos Estados Unidos deu é claro. Quando os seres humanos eles não são recompensados, todos acabam se tornando iguais no fim das contas, mas iguais no sentido da mediocridade e não iguais no sentido do empenho, do desenvolvimento, do esforço e no sentido de alcançar bons resultados. Pois não existem bons resultados dentro de uma sociedade socialista, como também não existem bons resultados dentro de uma sala de aula onde todos os alunos tiram a mesma nota. O resultado naquela universidade dos Estados Unidos, na turma onde o professor propôs isso para os alunos, foi todos os alunos reprovarem. E numa sociedade socialista também a mesma coisa. Todos os cidadãos, por fim, eles acabam reprovando na sua vida diária. Pois onde não existem estímulos, onde não existe a valorização pessoal e onde não existe o mérito, os seres humanos acabam se mediocrizando e todos reprovam no fim das contas. Esta experiência que o professor de economia promoveu numa universidade dos Estados Unidos é o exemplo e a comprovação nítida de que o socialismo realmente não funciona. O socialismo ele é uma catástrofe social, o socialismo ele é a decadência, é a perversão dos valores e sinaliza também para o próprio fim da sociedade humana. É uma verdade que precisa ser aceita. E somente os socialoides de cabeça vazia que não conseguem entender isso, porque eles são cegos pela sua própria
ideologia. Eles foram enceguecidos pela ideologia socialista. Outra explicação realmente não há. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!